Ó, eu vou falar, por essa nem eu esperava, é cada uma, viu? Eu sei, tá todo mundo aí falando sobre a denúncia contra o Bolsonaro, a delação do Cid e tudo mais. Tem umas coisas que eu tô esperando confirmação, então os vídeos aí de amanhã e depois tendem a ter algumas bombas, não só contra o Bolsonaro, mas a gente que tá esquecida aí por muitos, mas que são criminosos da pior espécie, que quando você se lembrar, eu tenho certeza que terá um prazer inenarrável de ver que alguns estão para serem pegos também. Pois bem, mas aqui vamos falar sobre o Trump. Olha, eu avisei que isso ia acontecer antes da eleição do Trump. Se ele fosse eleito, eu avisei que tudo isso ia acontecer. Pois bem, acabou que ele foi eleito, né? O Trump, ultimamente, está completamente ignorando aí o caso do Bolsonaro. E ele só fala de uma coisa. Se você pegar qualquer declaração dele, e eu falo, inscreva-se aqui no canal, porque eu fui lá e vi, né? Ele só fala de um assunto, Rússia e Ucrânia. E eis que saiu da boca dele a palavra Brasil. E saiu também a palavra China. Aí você fala, que coisa, Thiago, saiu Brasil por quê? Ele está preocupado com o Bolsonaro. Não, é porque a empresa lá dele e a outra rede social processaram Alexandre de Moraes. É isso? Não. Trump quer a ajuda do Brasil. O Trump quer a ajuda de quem? Do Brasil. Por quê? Teve uma reunião na Arábia Saudita, que é outro país parceiro do Brasil, vamos lembrar, no começo dessa semana foi extremamente criticado pela Globo, o que significa que é excelente notícia. O Brasil anunciou sua entrada na OPEP+, que é a Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo. OPEP+, tem mais exportadores de petróleo do que a OPEP, que é o grupo principal. Os países da OPEP+, não têm obrigação ali de regular a sua produção de petróleo. Os da OPEP têm. Então, excelente. O Brasil também entrou para um grupo, e vai ser um dos líderes de um grupo, que é o grupo dos exportadores de petróleo, mas é um grupo que é feito só para transição energética. Segundo a Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo hoje, eles acreditam que o Brasil é quem deve liderar a transição energética do mundo. E quem escolhe quem lidera a transição energética? Os atuais produtores de petróleo. Pois bem, o Brasil entrou nesse grupo, então o Brasil é aliado aí dos países árabes. E aí, na Arábia, os enviados do Trump se encontraram com os enviados de Vladimir Putin. Rússia e Estados Unidos se encontraram e pela primeira vez eu vi aí o lado russo e a imprensa russa dizendo, o encontro foi positivo e a Rússia terá novamente relações com os Estados Unidos. Vamos lembrar que no ano passado e no retrasado o Putin falou, e o Biden também, que as relações entre Estados Unidos e Rússia não existiam mais. Os dois países não se conversavam mais. Por quê? Porque tem alguns grupos diferentes na geopolítica, mas eu vou falar dos três principais aí. Temos a esquerda. A esquerda, historicamente, briga com um outro grupo, que é o grupo que eu vou chamar aí de direita neoliberal, mas eles só viraram neoliberais lá nos anos 90. Mas é aquela direita hegemônica dos Estados Unidos, que não importava se era partido republicano ou democrata, é o establishment dos Estados Unidos. Podemos chamar de establishment. Esse establishment dos Estados Unidos, europeus, eles impuseram golpes de Estado em vários países, ditaduras, tudo mais. Aí, nos últimos anos, eles passaram a usar a máquina de guerra. Foi guerra no Iraque, na Síria, no Afeganistão. E aí, quando eles perceberam que pegava mal para a popularidade deles mandar soldados estadunidenses para a guerra, eles passaram a fazer proxy wars. O que é proxy war? É uma guerra por procuração. Então, o Biden queria 2 guerras por procuração. Na verdade, 3. 2 ele conseguiu. Uma contra a Rússia, ele queria uma contra o Irã, não conseguiu muito bem, e queria uma contra a China. Contra a China ele estava tentando usar Taiwan, mas eles não conseguiram. E os Estados Unidos usam aquela defesa, democracia, 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 porque eles manipulam a democracia para colocar governos subservientes. Quando é um governo que eles não querem, você vê que eles mandam a democracia para o beleléu e dão um golpe de Estado. É isso que eles fazem, deram um golpe na Dilma, deram um golpe no Paraguai, em Honduras, em vários outros países, inclusive, deram no Egito, eles deram no Egito porque tem fronteira ali com Israel, e deram também, inclusive, na Ucrânia. Depois de dar um golpe de Estado num governo democraticamente eleito na Ucrânia, eles conseguiram, pela via democrática, colocar um capacho, que era o Biden. O Biden não, o Zelensky. Em Taiwan não conseguiram. E aí o que aconteceu? Fizeram uma guerra ali contra a Rússia, usando a Ucrânia de bucha de canhão. O que acontece é que tem um outro grupo político. Tem esse do establishment e tal, estadunidense, tem o grupo da esquerda, né, que é a América Latina sempre brigando contra eles, esses imperialistas, e tem outros imperialistas, que é um grupo não tão novo, né, tá? A gente viu na Segunda Guerra Mundial, quando eles tiveram poder, que são, vamos chamar de internacional fascista. Esse grupo aí, que começou a tomar muita atração aí nos últimos anos,
É o grupo pelo qual pertencem aí Trump, Bolsonaro, Netanyahu, Orbán e outros. O que acontece? Esse grupo está brigando com o grupo do establishment. Então tá uma briga interna lá nos Estados Unidos, na Europa, tudo mais. Os líderes europeus, todos são subservientes ao establishment. Todos. Por isso que eles apoiaram a guerra ali na Ucrânia, mesmo sabendo que isso seria um desastre para a economia da Europa. Eles apoiaram cegamente. O que acontece quando saiu do poder o grupo que eles gostam e entrou a Internacional Fascista, as coisas mudaram. E o Trump não quer guerra, ele não quer guerra ali na Ucrânia, ele não ganha nada com essa guerra. Nada. Só frear a Rússia. E para que ele quer frear a Rússia, se ele pode ser amigo da Rússia? Pois bem, eles fizeram ali uma reunião, e o que foi acertado naquela reunião, que a imprensa não vai falar porque não tem declaração oficial, é o seguinte: a Rússia pode agora avançar rapidamente sobre a Ucrânia e todo o território que a Rússia conquistar vai ser da Rússia no final. O Zelensky, ou ele aceita um acordo de paz o mais rápido possível, e aí ele perde só parte do território, ou a Rússia vai pegar boa parte do território dele. E dependendo da parte do território, a Rússia vai pegar e dar para os Estados Unidos depois. Então, o Trump quer boa parte do território da Ucrânia, porque ele diz aí que o Zelensky é um ditador, e é mesmo, essa parte falou a verdade, você vê que até mentirosos falam a verdade, e que o Zelensky recebeu 350 bilhões de dólares dos Estados Unidos, mais 100 bilhões de dólares dos europeus, e que o Zelensky, em ligação com o Trump, tiveram uma ligação faz alguns dias, ele admitiu que metade do dinheiro sumiu, e que ele não tem contabilidade desse dinheiro. Quer dizer, o Zelensky estava roubando dinheiro público dos Estados Unidos. Eles davam dinheiro, isso já estava claro, tem várias denúncias contra o Zelensky aí nos últimos anos, de que ele rouba o dinheiro que é para a guerra. E aí o que acontece? O Trump está chamando ele na xincha, falando: peraí, você está roubando dinheiro, você roubou metade do dinheiro, você não tem contabilidade de para onde foi essa grana. E você quer mais dinheiro para continuar matando sua própria população. Para quê? Para ficar peitando a Rússia. O que eu ganho com isso? O Biden, o grupo do Biden ali, o establishment, tem um conceito geopolítico que é parar os BRICS. Então eles queriam uma guerra contra o Brasil usando a Venezuela. Não conseguem, o caso da Venezuela é praticamente impossível para eles. Eles queriam uma guerra contra o Irã, usando ali a Palestina, Israel, os países aliados ali. O Trump também quer essa guerra contra o Irã por motivos diferentes. Eles queriam uma guerra, o Irã é do BRICS, lembre-se. Eles queriam uma guerra contra a China e Taiwan e contra a Rússia usar a Ucrânia. Era isso, e outras pelo mundo. Eu falei aqui várias vezes, a Terceira Guerra Mundial não vai ser uma guerra, um continente ali grandona. Vão ser várias guerras pelo mundo. E aí o Biden estava com esse plano. O Trump falou: eu não ganho nada com isso. Nada. Para que barrar esses caras se aqui a gente está pensando em America First? É isso, ele tem outras prioridades. O Trump está querendo fazer campos de concentração em países ali da América Latina para que o Elon Musk possa testar os chips cerebrais dele. A gente não sabe qual é a finalidade do plano deles, que deve ser horrível também. Mas o plano aí a curto prazo é isso. Ele quer arrecadar muita grana para investir nesse plano aí dele do Elon Musk. Aí, o Elon Musk fala abertamente. Inclusive o Elon Musk, para quem não sabe, ele fechou a agência de regulação que não estava deixando a empresa dele começar a implantar chips no cérebro das pessoas. Ele fechou a agência. Pô, a agência de regulação não deixa fazer o que eu quero, eu fecho a agência. É isso. Ele é o ministro que regula todas as agências. Eu expliquei isso quando estava começando o governo Trump. Eis que o Trump viu ali que o Zelensky não quer ceder e ele quer pegar a maior parte da Ucrânia. Ele sabe que se continuar muito tempo a guerra, o Putin vai pegar uma parte enorme e para ele negociar com o Putin depois como vão dividir isso aí, o Putin vai falar: parte enorme é minha, eu não vou ceder não. Então o Trump falou: se os europeus quiserem continuar a guerra, eles mandem suas tropas. Mas o melhor, o principal, seria que a gente tivesse tropas de pacificação. Que são tropas que vão lá para falar: gente, agora é paz, ninguém dá um tiro aqui, hein? Fica todo mundo ali. Aí ficam, como teve uma missão do Brasil no Haiti, por exemplo. Pacificação, não vamos deixar, porque na Ucrânia, muita gente não sabe, mas os Estados Unidos financiaram inúmeros grupos terroristas na Ucrânia. Entre 2014, depois do golpe de Estado, e 2021, pouco antes de começar o conflito na Ucrânia, 14 mil ucranianos morreram vítimas de atentados terroristas na Ucrânia. São grupos nazistas que promovem terrorismo contra o que eles chamam de russos. Porque quase metade da Ucrânia, a população se considera russa. Eles não se consideram ucranianos. 91% da população desses estados votou em 2015 que eles queriam se anexar à Rússia. Eles votaram 91%. Então, o governo ali da Ucrânia passou, com Estados Unidos financiando, passou a fazer ataques terroristas a eles. Então tem um problema lá que, se pacificar, esses grupos vão voltar com tudo, porque esses grupos não são o governo Zelensky, eles são ligados e financiados
em boa parte pelo governo, mas esses grupos existem, essas pessoas não vão mudar de ideologia do dia para a noite. Então tem que ter tropa de pacificação. E o Trump disse aí que ele quer que o Brasil faça a pacificação na Ucrânia. A gente tem que mandar aí umas tropas, o Brasil podia mandar tropa aí de pacificação e a China também. Porque se os europeus mandarem tropas para pacificar, ele está obviamente contando com o fato de que o Zelensky tem que aceitar a proposta aí dos Estados Unidos e da Rússia. Zelensky já falou que não aceita. E o Trump ameaçou o Zelensky ontem, chamou ele de ditador, e ele é ditador, ele cancelou as eleições, ele é ditador, e falou um monte, chamou ele de ladrão de dinheiro público, chamou ele de comediante, de palhaço, xingou o Zelensky de tudo que é nome e deu um ultimato. Ou você aceita ou você vai perder o país inteiro. A Rússia vai tomar tudo. O Trump também falou, deu uma declaração dizendo que se a Rússia quisesse, já tinha explodido Kiev, que é a capital da Ucrânia, em 1 segundo. A Rússia tem bombas para explodir a Ucrânia inteira, se quiser, em 1 minuto. Não fez porque não quis. E agora, desde a reunião que teve com o Trump, a Rússia começou a avançar muito rapidamente no campo de batalha, o que torna claro aí, o que muita gente, a imprensa fingia que não e tal, que a Rússia só não tomou a Ucrânia inteira porque não quer. Se quisessem, já tinham tomado o país inteiro. Então a Rússia começou a avançar rapidamente. O que acontece? O Trump diz, as tropas europeias não vão conseguir a paz aí não, porque eles têm rixa, eles odeiam a Rússia e tal. Tem que ser Brasil e a China, que são aliados à Rússia. Eles têm que ir lá fazer a paz. Agora o Trump quer a ajuda do Lula. Lembremos, Brasil e China vieram com um plano de paz, apresentaram ao Zelensky faz 1 ano, era o governo do establishment, que a Rede Globo adora, o Biden, e falaram, vamos fazer isso aqui, tem lugares na Ucrânia que se consideram russos e que a Rússia já tomou esses lugares, eles viram da Rússia, o que não virou da Rússia é a Ucrânia, pacifica, a gente vê aí como faz, tem obviamente os pormenores, a questão financeira, a parte ali, né, a Ucrânia pegou dinheiro muito dos Estados Unidos e Europa, e pronto. O Zelensky xingou o Lula, falou um monte, a Globo falou que o Lula estava tentando aí fazer coisas que não são atribuição dele, que o Lula estava dando passo maior que a perna. Agora o plano que o Zelensky vai ser obrigado a aceitar, senão ele perde o país inteiro, é qual? É igualzinho o plano do Brasil, a diferença é que ele vai perder um território muito maior. Se não, vai ser preso. E o que acontece? Alguns falam, o Zelensky não é ditador, o país dele está em guerra, Thiago. Nossa, essa é a versão da Globo, né, do establishment. Eu vou te dar aqui uma lista de países que fizeram eleição enquanto estavam em guerra, tá? Estados Unidos, em 64, em plena Guerra Civil, e em 44, na Segunda Guerra Mundial. Mas a guerra não era lá, Thiago, calma. Reino Unido, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, no meio dos tiros, teve guerra. A França, na Primeira e na Segunda Guerra, teve eleição. A França também, em 19 e em 45, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, o país, no meio do tiroteio, teve eleição. Mas, Thiago, por que teve eleição no meio do tiroteio? Não é no meio do tiroteio. Tem vários tratados e convenções internacionais que a guerra para por um dia para eleição, para apuração e tudo mais, e que a eleição é feita onde não tem guerra. Se tiver lugar onde não tem como, a eleição é feita em outros lugares. Pois bem, a Colômbia teve guerra, a Síria teve eleição, a Síria, durante a guerra, teve 2 eleições, o Afeganistão teve 4 eleições, a Ucrânia estava em guerra com a Crimeia. Eu estava na Ucrânia quando começou a guerra da Crimeia, teve eleição lá, no meio da guerra, aí pode. Em 2019 também estava lá conflito na Crimeia, que é a Ucrânia, aí teve eleição, aí agora não pode. E a Globo, não, mas não é ditador, a Globo nunca se refere ao Maduro, que ganhou as eleições todas, queira ou não, como presidente, ele é ditador, mas o Zelensky, que tem menos de 10% de aprovação e que cancela a eleição, e que tem um escândalo de corrupção multibilionário, que ele roubou dinheiro da guerra, está matando a própria população, aí não é ditador não. O pior tipo de ditador é aquele que, além de roubar a própria população e manter todo mundo na miséria, ele ainda usa a população de bucha de canhão numa guerra que só serve para ele roubar dinheiro público. Só para isso. Ele pega dinheiro nem do país dele, de outros países e vai roubando. É isso. Enquanto isso, morrem milhões de ucranianos. Milhões morrendo. É isso que ele está fazendo. A Ucrânia vai ficar um país só de mulheres muito em breve. Não vai ter homem lá. Começou a convocar os homens de 25 anos até 55. Aí convocaram até 60, até 65. Aí morreu todo mundo, começou a convocar adolescentes, 18 anos para cima. Ele já pensou em convocar de 16 para cima. Quer dizer, vai começar a mandar adolescente mesmo. Gente aí, 16 anos para a guerra. É isso. Aí o Trump falou, se vocês quiserem a paz do jeito de vocês, os europeus, vocês mandam grupos de paz
e mandam Brasil e China ali, mandam sua missão de paz. Esse seria o jeito. E aí divide ali do jeito que vai ser ali, faz um acordo ali com Ucrânia e Rússia e pronto. Mas precisamos do Brasil para a paz. É engraçado, outro dia ele falou que não sabia que a China estava no BRICS. Quando foi perguntado, mas você vai impor as tarifas ao BRICS? Mesmo a China, você vai impor 100%? Ele, não, mas eu não sabia que a China estava no BRICS. Aí agora, ele quer Brasil e China, que são aliados da Rússia. Por que o Brasil e China são aliados da Rússia? Por quê? B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China, BRIC, e o S é de África do Sul, BRICS. É isso, e o Bolsonaro achando que ele vai peitar o Lula, ele vai não sei o que, tá lá pedindo ajuda do Brasil. Eu digo, se eu fosse o Lula, eu mandava tropa sim, imagina. Aí você vai falar, Thiago, mas vai mandar tropa. Eu nem mandava tropa de pacificação, não, tropa pra guerra mesmo. Eu mandava assim, General Heleno, Braga Neto, tropa de frente, vamos lá lutar contra os russos, vai que é sua, General Heleno. Vai lá, mandava todos esses militares bolsonaristas pra linha de frente, primeiro batalhão para lutar com o exército russo. Aí você vai falar, mas Thiago, vai que o Putin fica com raiva sua. Imagina a hora que o Putin vê lá o General Heleno vestidinho com a bandeirinha da Ucrânia aqui com uma arma na linha de frente. O Putin ia dar risada. Mas para ele não ficar bravo, manda também os bolsonaristas para a linha de frente do lado russo. Eles ficam atirando neles mesmos, esses soldados bolsonaristas. Aí era perfeito. Que eu vou falar, unidade de paz, mandar esses brasileiros, lá no Haiti, fizeram a paz lá, fizeram, mas o Lula teve tanta dor de cabeça com o General Heleno, com as tropas dele, com o Braga Neto, com esses nazistas que tem no exército brasileiro, fizeram tanta atrocidade lá, o General Heleno, até hoje odeia o Lula, porque o Lula demitiu o General Heleno por telefone e falou, você tá fora, porque ele era lá um dos chefes da missão de paz no Haiti e cometeram um massacre lá. Então, o Lula demitiu o General Heleno, até hoje ele odeia o Lula. Você vê, teve um monte de dor de cabeça. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!